Amém. O Senhor se manifesta de diversas formas. Amém. E eu creio que o Senhor ministra as nossas vidas de diversas formas todos os dias. Basta a gente estar atento, né? O Senhor está agindo, falando, ministrando a todo tempo. Durante toda essa semana, Deus tem falado muito ao meu coração de diversas formas. E uma delas é através do meu trabalho, né? Todos os dias eu atendo muitas pessoas falando sobre as suas dores, suas vitórias, suas histórias. E muitas pessoas que eu atendo são cristãs. Então elas trazem algumas questões que elas vivenciam com o Senhor e tudo. E elas não sabem que, é claro, né, eu estou ali é o meu trabalho ajudá-las, tá ali fazendo o que eu sei, mas, Thiago, mas elas também me edificam muito. E eu creio que assim também são pessoas que passam pelo seu dia a dia. Algumas palavras, às vezes, que você escuta, algumas frases que você escuta, são momentos onde o Senhor quer falar diretamente ao seu coração. Basta você estar atento. E todas as vezes que a gente está atento, a gente aprende algo com alguém. Vocês concordam? Né? E nós cooperamos na vida de alguém e alguém coopera na nossa vida. É isso que a gente faz. E nós hoje vamos falar sobre cooperar. Felipe fez, né? Vai botar. Nós vamos falar sobre cooperadores. A palavra de Deus em 1 Coríntios 3, no versículo 9, na parte A, diz assim: pois nós somos cooperadores de Deus. No grego, a palavra cooperadores significa sinervos, que vem da raiz da palavra sinergia, que fala sobre o trabalho em conjunto, trabalho operando junto com alguém. E esse texto, Paulo está trazendo à igreja de Coríntios, porque eles estavam tendo inveja e havia divisão de um com os outros. Nós vamos ler aqui o texto todo para vocês entenderem. Quem quiser abrir 1 Coríntios 3, 4, do 4 ao 11. E diz assim: pois quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? Afinal de contas, quem é Paulo e quem é Apolo e quem é Paulo? Apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem faz crescer. De modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. O que planta e o que rega tem um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho. Pois nós somos cooperadores de Deus, vocês são lavouras de Deus, edifício de Deus, conforme a graça de Deus que nos foi concedida. Eu, como sábio construtor, lancei o alicerce, e o outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói, porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Então, Paulo deixa bem claro aqui para os coríntios que eles são cooperadores para o reino de Deus. Aqui, esse texto fala exclusivamente como cooperadores do reino de Deus dentro da igreja. Mas hoje eu senti que Deus queria nos trazer além da igreja. Nós somos cooperadores dele para o reino se expandir, para que haja uma expansão do reino de Deus, para que haja um agir do reino de Deus por toda a terra. Amém? Nós, sexta-feira, algumas meninas, nós fomos, né? Até tinha convidado a igreja, no grupo eu coloquei lá, né? Mas algumas pessoas não puderam ir. Nós tivemos na primeira conferência de pastoras da cidade,
onde estavam lá reunidas não apenas as pastoras, mas as suas discípulas, o seu grupo. E foi lindo perceber o agir de Deus. O agir de Deus na unidade. Existem as diferenças? Existem. Mas a unidade ali. A ministração do louvor estava uma de uma igreja, a outra de outra, a outra de outra, o baterista de outro. Por quê? Porque era a unidade. E ver o Senhor agindo e cada um fazendo a sua parte para cooperar para aquele agir acontecesse. Foi uma bênção estar naquele lugar e perceber que o reino de Deus não é só a igreja da montanha, não é só a presbiteriana, não é só a metodista, não é só a assembleia, mas somos todos nós. Por isso nós somos chamados para sermos cooperadores do reino, amém? Só que Deus é tão maravilhoso que Ele, mesmo sendo todo poderoso, sendo o eu sou e podendo fazer tudo sozinho, Ele escolheu eu e você para cooperarmos para o reino. Olha que privilégio extraordinário nós temos de sermos cooperadores com Deus. Porque Ele podia fazer tudo. Ele podia fazer tudo o que Ele quisesse sozinho. A gente vê um filme, agora eu não sei qual vai ser o nome, não vou lembrar, que tem o Thanos, aquele os Vingadores. Que ele falou assim, é só Ele fazer assim que tudo é destruído. Deus pode fazer assim e mudar tudo, mas Ele quer que você e eu cooperemos no reino. Ele deseja que eu e você sejamos cooperadores ativos para que o reino de Deus avance. Agora, Ele não quer apenas que a gente coopere com Ele, mas Ele está pronto para cooperar com a gente, nas nossas necessidades, no que é nosso também. Ele está pronto para cooperar, amém? Só que muitas vezes nós nos sentimos tão fracos, tão frágeis, tão incapazes, que a gente começa a olhar só para isso e esquece de olhar para aquilo que o Senhor faz de nós. Nós somos vaso nas mãos dEle. E aqui em Romanos 8:26a diz assim, da mesma forma o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas. Por isso que a gente tem o Consolador junto de nós hoje, amém? Porque Ele nos ajuda nas nossas fraquezas, nas nossas debilidades, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele que intercede, Ele deseja que você vá até Ele e diz assim, eu não consigo, pode estar comigo? Pode me ajudar? Porque é nessa hora que Ele vem e nos ajuda. É nessa hora que Ele vem e nos auxilia nas nossas fraquezas. Mas vocês percebem, nós precisamos fazer a nossa parte também. Ele vem, mas Ele só vem se a gente pedir ajuda. Não sei se você, como eu, às vezes, tenta fazer tudo sozinho. Tenta dar conta de fazer tudo. Alguém vem e fala assim, você quer ajuda? Você fala, não, precisa não. Eu vou conseguir. Né? Eu vou dar conta. E a gente não dá conta. Quantas vezes eu quebrei a cara porque eu não pedi ajuda. E eu vejo isso com as minhas filhas, né? Às vezes a gente fala assim, quer ajuda? Não, quero não, vou fazer. E tá elas lá, você tá do lado dela e ela tá lá, tentando fazer o negócio e não tá conseguindo. Por fim ela fala assim, mas você podia me ajudar. Eu falei, mas eu tô aqui, é só dizer, eu quero a sua ajuda. E às vezes a gente não faz isso. Às vezes a gente acha que a gente pode tudo sozinho, que a gente vai dar conta. E às vezes a gente faz isso com Deus também. Às vezes a gente acha que a gente não precisa da ajuda dele, não. A gente vai sozinho, a gente vai conseguir. A gente não precisa pedir ajuda. Mas isso é um engano. Porque ele diz, o que a gente leu em Romanos? Romanos diz o quê? Que o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas. É Ele que está pronto a nos ajudar nas nossas fraquezas. Nós não precisamos ficar sozinhos. Nós não precisamos segurar todo o peso. Nós podemos dividir o lençol com Jesus, com o Espírito Santo. Segura a ponta aqui para mim. Eu vou segurar a outra ponta.
e vamos junto fazer. Mas o que a gente faz? Muitas vezes a gente tenta, ao invés de sermos chamados de cooperadores, nós somos chamados de individualizadores. Porque a gente tenta sozinho. É difícil pedir ajuda, gente? É difícil pedir ajuda. É difícil dizer que você não consegue. É difícil você reconhecer que você não está dando conta. Mas é importante. Porque senão você vai tentar carregar nos seus ombros algo que você não precisa. Você vai tentar carregar sozinho isso tudo. E não é necessário. A palavra de Deus diz em Mateus 6 que o reino de Deus venha, seja feita a sua vontade. Que seja feita a vontade dele. Mas ele bota isso como uma oração para a gente aprender sobre isso. Porque ele podia dizer assim: eu vou fazer tudo. Mas ele fala e faz nos ensinar a orar, que seja feita a tua vontade. E qual é a tua vontade, Senhor? Me ajuda a entender para eu cooperar no teu reino. Ele quer parceria, ele quer sinergia, ele quer que você esteja junto com ele nesse processo. Amém? Por isso que a gente tem aqui, cooperadores. Uma equipe de louvor, alguém que sabe mexer no som, que eu não sei mexer no som, então não ia dar tudo errado. Eu não sei cantar, vocês viram, Tentei cantar, vocês viram o que aconteceu, Precisei rapidamente pedir o Igor para me sustentar, porque o negócio estava feio. Então, nós precisamos saber que o nosso espaço é importante, mas tem outros que podem fazer melhor do que nós em determinadas coisas. Eles são cooperadores também conosco no reino. Nós não precisamos só ficar sozinhos. E Deus, essa semana me incomodou e começou a falar comigo algumas coisas. E me trouxe um texto muito conhecido de nós, que conta a história de um personagem bíblico muito importante para a história do povo hebreu. Vamos abrir, quem puder, Êxodo 2. Nós vamos ler do 1 ao 10. Um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo. E ela engravidou e deu à luz um filho. Vendo que era bonito, ela o escondeu por 3 meses. Quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco e o vedou com piche e betume. Colocou nele o menino e o deixou o cesto entre os juncos à margem do Nilo. A irmã do menino, Miriam, ficou observando de longe para ver o que lhe aconteceria. A filha de Faraó desceu ao Nilo para tomar banho. Enquanto isso, as suas servas andavam pela margem do rio. Nisso, viu o cesto entre os juncos e mandou sua criada apanhá-lo. Ao abri-lo, viu um bebê chorando. Ficou com pena dele e disse: esse menino é dos hebreus. Então a irmã do menino aproximou-se e perguntou à filha do Faraó: a senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar o menino? Quero, respondeu ela. E a moça foi chamar a mãe do menino. Então a filha do Faraó disse à mulher: leve esse menino e amamente-o para mim, e eu lhe pagarei por isso. A mulher levou o menino e o amamentou. Tendo o menino crescido, ela levou a filha de Faraó, que o adotou e lhe deu o nome de Moisés, dizendo: porque eu o tirei das águas. O nome dessa mulher era Joquebede. A mãe de Moisés cooperou para a vida de Moisés. Tem uma musiquinha aí, depois vocês escutam em casa, As crianças adoram cantar, Muito legalzinho, não vou tentar não, tá? E aí assim, Joquebede foi uma mulher ousada e inteligente. Ela foi uma mulher de ação. Primeiro que ela escondeu durante 3 meses o filho.
Depois ela falou assim, eu não posso deixar muito tempo, por quê? Vão descobrir. E todos tinham sido mortos. Então, como que eu vou ficar com ele aqui? Já sei. Vou botar ele num cestinho, vou pedir Miriam para seguir o fluxo do rio e ver o que vai acontecer. Ela foi ousada e inteligente porque ela cooperou para o que Deus queria fazer com aquele povo. Muitas vezes Deus quer nos usar assim, só que às vezes a gente tem medo, às vezes a gente fala assim, não, mas isso é da minha cabeça. Não, Deus está falando para você fazer tal e tal coisa e você não faz. Joquebede foi ousada, ela cooperou no que ela podia fazer. O que ela não podia fazer, o impossível ela deixou com Deus, mas o possível ela fez. A parte dela, ela fez. O que era impossível, ela deixou com o Senhor. Mas o que era possível, ela fez. Ela se dedicou com excelência à sua parte. E o que aconteceu? Moisés voltou para ela. E ela ainda recebeu. Olha o que Deus fez por ela. A obra é minha e eu vou manter. Então, ele mandou dinheiro. E ela pôde cuidar daquela criança, ainda receber por isso e ficar amamentando seu próprio filho. Olha que lindo. A parte que ela pôde fazer, ela fez. Mas a parte que coube a Deus fazer, Ele faz. Amém? Quando agimos por fé, Deus vem e coopera conosco. Ela tinha fé que o seu filho seria encontrado e teria um futuro brilhante. Mas ela também agiu fazendo a sua parte. A nossa fé, mesmo na soberania de Deus, não significa passividade. Muitas vezes a gente tem fé, mas a gente fica passivo. E Deus quer ação, porque Ele te chamou para ser o quê? Individualizadores? Cooperadores. Ele não responde apenas às nossas necessidades. Ele responde às nossas necessidades, mas não apenas às nossas necessidades. Ele responde à fé. Ele responde fé. Olha o que está escrito no livro de Tiago. Peçam, porém, com fé, sem duvidar. Pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor, porque pediu sem fé. Nós precisamos pedir com fé, sem duvidar. A nossa responsabilidade não está relacionada apenas à boa vontade de Deus de fazer, mas com a necessidade que temos de crer. Conseguem entender por que às vezes a gente não recebe? A gente não crê. A gente faz o que a gente conversou semana passada, né? Que o pastor Tiago trouxe sobre incredulidade. Entra em incredulidade. Quando Deus nos mandou para os Estados Unidos, nós fizemos a nossa parte. A gente vendeu tudo que a gente tinha, mas nós precisávamos do impossível. Nós críamos que Ele iria agir no impossível. O natural a gente fez. A nossa parte a gente fez. Nós cumprimos. Mas nós críamos que Ele iria agir no impossível. E nós não fizemos apenas o que... nós vimos Deus agindo não apenas na nossa necessidade, mas a gente viu Deus agindo na nossa fé. Porque era além do possível, naturalmente dizendo. Era muito além do que nós podíamos. E quando nós voltamos e tínhamos que ir de novo, nós precisávamos de mais de 100 mil reais para voltar de novo. E no terceiro dia que a gente estava aqui, só que nós tínhamos certeza, fé, que nós iríamos voltar. No terceiro dia nós recebemos mais de 100 mil reais para voltar. Isso é fé ou não fé? Crer no impossível. Nós não tínhamos. Não havia nenhuma possibilidade natural. Mas nós criamos no impossível e Deus fez. É isso que Deus quer fazer. A mulher do fluxo de sangue, ela fez tudo o que ela podia. Ela tinha uma necessidade.
mas ela fez tudo o que ela podia. Mas quando ela viu Jesus passando, ela disse apenas assim: eu vou tocar as vestes, eu não vou nem pedir para falar com ele, eu não vou nem gritar, eu só vou tocar, porque eu vou ser curada. E aí Jesus vira para ela e fala assim: filha, a sua fé te salvou. A tua fé te salvou. Vai em paz e fica livre desse sofrimento. Por isso, em tudo nós precisamos pedir com fé e nada duvidando. Por isso que o Senhor quer que você seja cooperador. Porque Ele também quer ver até onde vai tua coragem, sua ousadia. Se nós ficarmos olhando para a nossa capacidade, nós vamos falhar. A nossa capacidade é falha. Pedro, ao invés de olhar para Jesus, pensou, caiu. Parou de andar sobre as águas. Os discípulos ficaram com medo da tempestade. A fé é a certeza do que nós não vemos. Nós não vemos, e isso é fé. Mas nós cremos que vai acontecer. Entende, gente? Entende? Ontem a gente ouviu o Bernardo falando sobre isso, né? Tava uma chuva, precisava que o tempo não tivesse chuva. Conversou com o Douglas, viram algumas coisas, mas falaram assim: agora vão crer que vai parar a chuva. E parou, não teve chuva. Isso é fé. Isso é fé. Nós não precisamos ter o nosso coração cheio de incredulidade. E é por isso que a gente não recebe. Porque o nosso coração fica cheio de incredulidade. Sabe quem ficou assim? Lógico que tem outro ponto de vista, mas eu senti que tinha que trazer, foi Jonas. Jonas era para cooperar com Deus. E como ele não cooperou imediatamente com o que Deus mandou ele fazer, veio uma tempestade sobre aquele barco, aquele navio, amedrontou todo mundo, deixou todo mundo apavorado e impediu que se cumprisse imediatamente, porque depois ele foi, né? Mas imediatamente cumprir. E a palavra de Deus diz assim em Lucas: aquele que não está comigo é contra mim, e aquele que comigo não se ajunta, espalha. Deus não quer que você seja alguém que espalhe. Deus quer que você seja uma pessoa que ajunte. Que você ajunte e não espalhe. Jonas nesse momento foi esse que espalhou. Ele levou medo ao grupo que estava ali. Ele levou pavor até descobrirem que era ele, aonde ele estava, para ele sair dali. E quando ele sai, imediatamente o que acontece? A tempestade para. Deus quer que você seja um cooperador para que a obra dele se manifeste. Por isso, exercitar a fé e orar é andar com Deus. Mas deixar de crer e orar é andar na incredulidade. E assim você deixa de cooperar com Ele. Quando muitas vezes nós não cooperamos com Deus, nós atrapalhamos o mover de Deus. E nós deixamos de abençoar outros. Porque a sua vida é bênção para muitos. Amém, gente? A sua vida é bênção para muitos. Vocês vão onde eu não vou. Vocês alcançam pessoas que eu não alcanço. E eu alcanço pessoas que vocês não alcançam. E assim a gente vai avançando. Jesus hoje está te convidando para ser mão, voz e pé dele nessa terra. Amém? Ele te convida a sentar perto dele, ouvir o que ele quer fazer e ir em frente. E Jesus também coopera com a gente. Em Mateus 16, 20 diz assim: então os discípulos saíram e pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles. O Senhor também quer cooperar com você. Cooperar com o que você tem.
com o que você carrega. Amém? Nós não somos invencíveis, mas juntos nós podemos ser imbatíveis. Amém? Nós não somos invencíveis no sentido assim, eu vou fazer sozinho e vou dar conta. Eu vou dar certo, eu vou fazer, eu posso fazer, queridos. Mas se eu tiver alguém que coopere comigo, é muito mais fácil ir na frente. Ir mais. Em vez de andar 1000 quilômetros, eu ando 10.000 quilômetros. Entende? Não ache que você consiga fazer tudo sozinho. Nós precisamos depender do corpo. Nós precisamos depender um do outro. Você pode até fazer sozinho, mas você não está no corpo. Então você não é moído com o corpo, espremido com outro irmão que pensa diferente de você. Você não aprende, você não cresce. Entende? E a palavra de Deus diz: vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. E nós precisamos aprender isso. A minha lente não é igual à sua. Então, eu não tenho como enxergar como você enxerga. Eu preciso pedir licença e falar assim: dá licença, Renata, deixa eu usar o seu óculos para ver como você vê, como você enxerga. Isso é empatia e isso é cooperar um com o outro. Você está contando alguma coisa, eu não estou entendendo. Você pode me ajudar a entender melhor? Fala melhor para mim? Sem ser afetado, né, queridos? Porque quando a gente é afetado, a gente não consegue perceber nada. A gente está tão afetado com aquilo toca a gente que faz mal, que a gente não consegue perceber nada. A gente passou por isso umas semanas atrás e eu tinha que ter saído do lugar onde eu estava e ido no banheiro, beber uma água, jogar água na boca e ficar quieta. Não, eu falei tudo que eu queria. Foi um transtorno. Porque eu não olhei com a lente do irmão. Entendeu? A minha era rosa, a dele é azul. Não vou conseguir nunca olhar como ele olhou. E sabe o que acontece? Isso faz mal para você e para o outro. Então depois tem que consertar, tem que se ajeitar. Por isso que a gente precisa estar no corpo, porque é assim que a gente é afiado. Se eu não estivesse aqui, eu não teria ouvido, não teria falado, não poderia ter aprendido. Mas a gente também não precisa agir, reagir, a gente precisa agir. Nós somos corpo, e como corpo nós precisamos um do outro, amém? Agora, você pode ser cooperador, que o reino de Deus avance, aonde você trabalha, com o que você faz. Quando você tem as suas próprias habilidades, Deus também quer te usar nelas. Sabe? Quando a gente entrou na pandemia, eu falei assim, gente, eu tenho que arranjar um jeito de ajudar esse pessoal. O pessoal está meio desesperado, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu montei um grupo chamado SOS Emocional no WhatsApp. E todo dia eu mandava mensagem de ansiedade, de depressão, fazia live, conversava. Só que eu percebia, assim, a gente fez isso no início, não sabíamos quanto tempo iríamos ficar na pandemia, não sabíamos que nós iríamos pegar Covid e não sabíamos que nós íamos perder pessoas. E ao longo do tempo eu percebi que aquilo estava sendo legal, mas que nós podíamos melhorar aquilo. E aí, olhando a internet, eu achei um curso. E eu falei com o Thiago assim, eu vou comprar esse curso. O curso prometia que em 10 dias eu conseguia montar um trabalho e vender. E eu falei assim, Thiago, eu vou comprar. Ele falou, não sei, né, essas furadas, esses negócios. Mas eu falei assim, eu vou comprar. E aí eu demorei 1 mês para fazer o curso, fiz, aprendi tudo que eu tinha que fazer, todas as formas, mas eu fiz a minha parte, entende? Eu fiz a minha parte com o que eu podia. E aí eu comecei a orar, Espírito Santo, Senhor, me ajuda aí. Agora eu preciso de um tema. Eu não quero fazer de qualquer jeito, nem qualquer coisa. Eu quero que o Senhor me direcione. E o Senhor trouxe no meu coração limites. E eu fiz o meu primeiro psicodesafio sobre limites. E eu trabalho com os psicodesafios, um monte de gente já fez aqui, das mulheres, os homens também. Durante já 3 anos. E o Senhor começou a mexer na vida daquelas mulheres. Por quê? Porque eu cooperei com o que eu sabia.
E todos os dias eu oro pela vida, a maioria das vezes que eu lembro, eu penso, falo com o Tiago, pela vida da Geise, que foi quem criou os Psicos Desafios. Porque é um negócio patenteado. E eu oro por ela, eu falo com ela, já conversamos, já fiz live com ela, agradecendo porque ela foi criativa. Deus deu uma criatividade enorme a ela, ela pôde distribuir isso com as outras psicólogas e a gente pôde expandir a saúde emocional para muita gente. Eu falo que Deus te dê mais graça para inventar coisa, para a gente aprender. Então, você tem uma área específica do seu trabalho, algo que você faça, que é poderoso para ajudar outros, porque Deus te deu habilidades. E Ele quer não apenas que você coopere para que o reino avance, mas Ele quer ser seu cooperador. Entende? Você pode fazer, por exemplo, eu botei aqui, né? Lembrei da minha mãe. Minha mãe pode fazer pudim e ser muito bem sucedida, mas isso pode se transformar num negócio. E junto com o pudim, ela pode botar um texto bíblico e mandar. Você vai estar cooperando para que o agir de Deus avance. Você tem capacidades que só você tem. Tenta aí lembrar das suas capacidades, porque você tem capacidade que só Deus te deu. E você pode cooperar dessa forma para outras vidas. E Deus pode cooperar com você para que tudo avance e venha a ser algo maravilhoso. Mas você precisa pedir a ajuda dele. Ele está pronto do seu lado, dizendo assim: posso te ajudar? Posso te ajudar? Eu quero te ajudar a avançar, a crescer, a desenvolver. Amém? Amém, queridos. Eu queria que vocês se colocassem de pé. Quantos querem ser cooperadores e quantos querem ser cooperadores fortes e ousados como Joquebede? Amém, gente? Amém? Quantos querem crer com fé que o Senhor irá mover, irá fazer? Quantos de vocês desejam ser ousados e corajosos para avançar no reino, na cooperação do reino de Deus? Nós não queremos ser como Jonas, que atrasou o processo de cooperar. Nós queremos ser cooperadores ativos e agora. Amém? Deus quer que você esteja pedindo a sua ajuda. Ele está do seu lado. Eu quero te ajudar. Quero te ajudar no que você necessita. Você quer me ajuda? O Senhor quer cooperar com você. Amém? Feche seus olhos. Comece a perguntar ao Senhor: Senhor, em que área eu posso ser um cooperador? Não apenas no seu reino, mas para que se espalhar por essa terra a tua palavra, o meu testemunho. O que eu posso ser cooperador? Em que eu posso avançar para cooperar com aquilo que eu tenho, com o que eu carrego, com a minha formação, com o meu conhecimento, na área que eu tenho? Esteja orando.
Abra suas mãos, vamos estar orando. Senhor, queremos te louvar por essa noite, te louvar por aquilo que foi declarado aos nossos corações. Senhor, te pedimos que o Senhor abra os nossos olhos, sabe, para entender, para perceber como o Senhor deseja nos usar nesses dias, nesse tempo, como cooperadores no seu reino. Sabe, Deus, não queremos desprezar aquilo que o Senhor tem confiado a nós, mas queremos, Senhor, corresponder à voz, sabe, à graça que o Senhor tem liberado sobre as nossas vidas. Senhor, por isso que toda mentira, toda acusação, toda dúvida, sabe, que às vezes temos, se realmente aquilo que carregamos tem alguma importância, que o Senhor possa desfazer esses pensamentos, essas crenças, de forma que venhamos acreditar, Pai, que o Senhor é mais do que suficiente, é mais do que abundante para realizar um milagre através dessas coisas. Pai, que se precisar que sejamos como aquele menino que trouxe o lanche, sabe, que sejamos assim, Pai, prontos para trazer o lanche, Deus, para que o Senhor multiplique aquilo que está nas nossas mãos. Pai, queremos ser essas pessoas que são disponíveis, voluntárias no seu reino. Pai, entregamos aqui a vida de cada um, pedimos a tua bênção sobre cada família, sobre cada coração, que o Senhor nos leve em paz, nos leve em segurança, que teu Espírito Santo nos fortaleça, nos conduza, nos dirija. Senhor, durante essa semana, que a tua presença, Pai, faça toda a diferença como tem feito, e que possamos ser encontrados nesse lugar de dependência. Em nome de Jesus, Pai, que oramos e te agradecemos. Amém. Amém, igreja.